Salve amigos, salve amigas, tudo bem com vocês? Algumas imagens de Viamão. Aqui é a praça então de Viamão, em frente à prefeitura. A prefeitura está ali. E aqui uma homenagem de Viamão aos Farroupilhas. Era um obelisco aqui. Essa cidade é bem antiga. Mais exatamente 1741. É mais antiga que Porto Alegre. E aqui estão doando cachorrinhos aí. E aqui é a Câmara de Vereadores de Viamão. E apesar de ser uma cidade antiga, eu não vi muitos prédios históricos. E aqui uma homenagem ao Tabajara Canto da Rocha, político viamonense. Primeiro deputado estadual eleito por Viamão. E o busto do senhor Tabajara. Tabajara é nome indígena, né? E aqui o Banco do Brasil. É uma cidade diferente, né? Não é uma cidade tipicamente do interior, porque é uma cidade grande, mas ela tem áreas de interior, assim. Eu fiz um voo com o drone, vou deixar as imagens aí. Muita zona rural aqui. Viamão é o município com mais extensão territorial da região metropolitana. E aqui é a praça em frente à igreja. Bonita essa igreja. Uma fachada bem clássica, né?
E Viamão está bem no alto, em torno de 111 quilômetros acima do nível do mar. Porto Alegre está 6, 7. Então a gente sobe mais de 100 metros para chegar aqui. Inclusive diz que o nome Viamão é porque dos morros daqui dá para enxergar os 5 rios que formam o Guaíba. Essa então é a igreja de Nossa Senhora da Conceição de Viamão. É de 1741. Muito antiga, né? Porto Alegre foi fundado em 1772, então eles escolheram esse local aqui para ser a capital do estado, né? Viamão era a capital antes de Porto Alegre. E aqui é a fachada lateral da igreja. E essa aqui é a avenida principal aqui de Viamão, Avenida Coronel Marcos de Andrade. Muitos comércios aqui. Uma feirinha de agricultores e a prefeitura ali. E a padroeira da cidade é a Nossa Senhora da Conceição. Um altar para ela bem aqui no centro da cidade. Pessoal muito devoto. E os primeiros moradores aqui dessa região se estabeleceram aqui em Viamão porque tinha mais zona rural, né? Terra propícia para a criação do gado, pastagem, agricultura, né? Ali para aquela região de Porto Alegre, mais próximo do Lago Guaíba, é um terreno arenoso. Então seria difícil ter uma terra boa assim para criação. E o trânsito aqui é um pouco confuso. A gente não sabe se dá para ir, se dá para vir.
aqui é bloqueado para ir. Então eu vou fazer a volta e vou retornar. Ali é os fundos da igreja Nossa Senhora da Conceição de Viamão. Ó, não dá para subir, porque ali é o terreno paroquial. A gente veio para cá. Meu objetivo agora é retornar a Porto Alegre. Vamos ver se tem placa indicativa. Aqui paralelepípedo, né? Porque é a região mais antiga da região metropolitana, né? 1740 e... Aqui então que a cidade nasceu. A primeira capital do Rio Grande do Sul era... Informações 98182-1411. Era Rio Grande, né? Depois foi transferida aqui para Viamão. E depois Porto Alegre. Porto Alegre era o porto de Viamão. Eu acredito que tenho que ir reto aqui para voltar para a via que leva a Porto Alegre. Aqui atrás é a empresa de ônibus que faz o transporte coletivo. Então Porto Alegre é reto mesmo. Ali está a placa indicativa. Vou arrumar melhor essa câmera aqui. Então o nome Viamão é controverso, né? A origem dele. A teoria mais aceita é de que aqui do alto dá para ver os 5 rios que formam o Guaíba, que são o rio Jacuí, o rio Caí, o rio Gravataí, o rio dos Sinos, e falta um que eu não me lembro agora, mas são 5. São os 5 dedos da mão, né? Então, Viamão. O nome tem uma sonoridade bonita, né? Viamão. E aqui fica mais ou menos uns 25 quilômetros de Porto Alegre. É o maior município em extensão territorial. Com o drone a gente vê que tem muitas áreas verdes. E o menor município em extensão territorial é Esteio. E curiosamente é lá que se realiza a feira agropecuária, e não aqui. Provavelmente em Esteio não tem atividade agrícola nem pastoril, né? Mas é lá que se situa o parque de exposições, então
É lá. Muito bem, saímos então do centro da cidade. E essa é a via que leva a Porto Alegre. A cidade tem cerca de 220 mil habitantes, é muito grande, né? Em termos de população. No total, a região metropolitana são 4.400 habitantes. Milhões, né? 4,4 milhões de habitantes. O Rio Grande do Sul inteiro tem 10 milhões. Então, boa parte está aqui, na região metropolitana. Então, agora nós vamos descer cerca de cento e poucos metros, porque Porto Alegre está quase no nível do mar, Porto Alegre. E os tropeiros passavam por aqui e levavam o gado para a laguna, e iam levando o gado lá para o norte. Logicamente que naquele tempo não tinha como se estabelecer numa região sem a possibilidade de você cultivar produtos, de criar gado, animais, né? Então, por isso que eles vieram para cá. Depois, em 1752, chegaram aqueles casais açorianos lá em Porto Alegre, e eles tinham por destino a região das Missões, só que os indígenas não saíam de lá. E aí eles fundaram uma cidade chamada Porto Alegre dos Casais, né, em 1772. Então acho que é isso. Um pouquinho aí de Viamão, né? Não tem como a gente conhecer muito profundamente as cidades todas. Te dá uma palhinha, né? Quem tiver interesse tem que se aprofundar melhor. Mas hoje em dia na internet tem muito material, né? É só querer. E lá ao fundo, a Estátua da Liberdade. E aqui o Stock Center. Esse Stock Center é de uma empresa lá de Passo Fundo, o Zafari do Gauchinho. Aqueles mercados tipo atacadão, sabe? E a Havan é lá de Brusque. A grande jogada da Havan é se estabelecer assim, em lugares mais distantes, né? Onde tem bastante estacionamento. Acho que eu vou gravar então o caminho até a saída ali para Porto Alegre. Agora são 10h15 da manhã. O trânsito está muito tranquilo. Aqui à direita nós passamos, tem o Instituto de Educação, né? Instituto Federal de Educação. Muitos porto-alegrenses têm sítios aqui
cidade, né? Viamão, como eu já falei, ela é a maior cidade em extensão territorial aqui da região metropolitana. E não são terras assim caras, porque não é aquela agricultura tipo plantar soja que eleva muito o preço das terras, né? São mais propriedades pequenas, assim, tipo sítios mesmo. A região metropolitana de Porto Alegre são mais de 30 municípios. É muito grande. E aqui em ambos os lados, basicamente, o que predomina é comércio, né? Comércio popular. Oficinas agropecuárias. Bom, vocês estão vendo aí nas imagens. Logicamente que quem faz esse trajeto todos os dias deve ser cansativo, né? Porque nos horários de pico isso aqui deve ser bem mais congestionado. Muitas pessoas moram nessas cidades metropolitanas em razão do preço do aluguel, né? Porto Alegre é bem mais caro. E ali uma bandeirona do Atacadão. Essas redes de supermercado atacadista, né, dominaram o mundo. E muitos terrenos vagos, né? Aqui à nossa esquerda está sendo construído um empreendimento. Então isso facilita a expansão imobiliária. E Viamão, como a gente viu ali, pouquíssimos prédios, né? Prédios altos eu não vi nenhum. E o acesso aqui para Viamão é complicado porque não tem a linha do trem, né? O Trenzurb vai só para aqueles lados lá de Novo Hamburgo. Então aqui não tem trem, não tem metrô, é só o busão mesmo. Então imagina que as pessoas chegavam lá em Porto Alegre, no porto, e depois vinham para cá. E quando elas tinham que viajar, tinham que se deslocar também lá pro porto, lá para pegar o barco, o navio. E depois navegar pelo Guaíba, e depois pela Lagoa dos Patos, até chegar em Rio Grande lá, onde tem o mar lá, a saída para o mar. E aqui mais comércio popular, lojas de automóveis, funerária, tem de tudo. E aqui em Viamão é que nasce aquele arroio dilúvio, que passa pela Avenida Ipiranga ali em Porto Alegre. Como aqui é um lugar mais alto, né? Ele escoa lá pro Guaíba, né? Onde está mais baixinho. Tem cerca de 15 quilômetros.
muitas áreas verdes em ambos os lados. E aqui à nossa esquerda é o Parque Saint-Hilaire. Salvo engano, é nessa região aqui que nasce então esse riacho, o Arroio Dilúvio. Arroio Dilúvio porque quando ele enchia, ele alagava a Cidade Baixa lá em Porto Alegre. Daí, em 1930 e poucos, ele foi canalizado. Bom, aí se resolveu o problema. E ainda estamos dentro de Viamão. Já estamos andando aí uns 10 minutos, né, e nada de sair de Viamão. É bem grandinha mesmo. Uma característica dessas cidades de região metropolitana é que alguns serviços acabam não se desenvolvendo muito, tipo saúde, assim. O pessoal vai para Porto Alegre se precisa de algo mais complexo, né? Aqui só tem UPA, um hospital de menor complexidade, né? Quando precisa de um tratamento um pouco melhor, vai a Porto Alegre, onde temos vários e vários hospitais. Então, essas cidades da região metropolitana têm esse problema, né? E se a gente fosse no caminho oposto ali, iríamos já para o litoral norte aí das praias, né? Tem praias não muito longe daqui, Praia de Cidreira, eu acho que é a primeira ali. Então estamos só descendo, né? Como eu falei, Viamão está a 100 e poucos metros de altitude. Estamos descendo em direção a Porto Alegre. E essa aqui, na verdade, é uma rodovia estadual. Rodovia Tacir Rocha. Agora uma descida mais íngreme ainda, não aparece na imagem aí, mas é mais acentuada aqui o declive. Então aqui o portal de saída de Viamão. Volte sempre, tem muito mais para se viver aqui. É o lema da cidade. Encerramos, pessoal. Grande abraço.